Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai abrir o café logo mais. Esperem a gente divulgar no Instagram, segue lá no Instagram para saber quando que a gente vai abrir. A gente estava com planejamento para abrir dia 12, mas talvez mude, porque os cafés não chegaram ainda. E tô aqui na Homeless Bear Home, que é onde a gente hospeda as bandas e tudo mais. A gente tá entrando com, além do café e alguns outros produtos, a gente descolou um pessoal que planta cogumelo fresco e vende cogumelo fresco, e eles fazem uns risotos legais, totalmente artesanal, e eles mandam a porçãozinha prontinha. Mas só como a gente não sabe fazer, eu chamei uma pessoa especialista para fazer um jantar romântico para mim e pro Alex, pra gente experimentar os risotos e aprender a fazer. Alex, Tatu. Oi. A Tatu é a mãe da Alice. Sim. E ela é culinarista ou food stylist? Os dois. Eu sou cozinheira. Cozinheira, sim, cozinheira. Eu sou especialista em comidas bonitas. Antes você falava que você era gastrônoma. E daí a nossa sobrinha, a Agatha, falava que a tia dela era garçonete. Garçonete. Já fui garçonete. Sem ter sido garçonete. Sem ter sido garçonete. E daí o lance do risoto, como é um negócio... O Alex tentou fazer o risoto. Tentei fazer com água. Achei que era fazer igual o miojo, mas não deu certo. Três panelas, eu só tenho duas. Então, risoto não é um negócio fácil de fazer. Então a gente queria experimentar os risotos. É porque o Alex não leu as instruções. Vem as instruções direitinho no pacotinho. Eu li, foi na hora que eu parei. As instruções. Então daí é isso. Pra gente não errar, eu chamei a Tatu pra cozinhar pra gente e fazer. Mas antes dela explicar o prato, o Alex vai explicar o que é o tal do risoto. Esse aqui é o Sr. Ishoi. Eu perguntei se era avô dele, mas não é não. Eles são uma galera lá de Guarulhos, eles produzem tudo isso em Garatá, que é depois de Guarulhos ali. E eu já conhecia um deles, ele tocava numa banda chamada Coyotes. Eles até fizeram ali o Hubert Trex no Family Mob. Vendiam muita guitarra pra essa banda uma época. Eles têm uns cogumelos desidratados, é tudo desidratado, muito facinho de fazer. A não ser que você seja eu, é claro. Porque não dá pra fazer na air fryer, né, eu acho. Nem no micro-ondas. E aí a gente se encontrou esses dias, eles vieram aqui e a gente achou massa, e a gente tem essa ideia de trabalhar com pequenos produtores sempre. E ainda mais quando a gente conhece, acha o trabalho que tem a ver e tudo mais. E aí a gente vai começar a vender essas belezinhas. A gente vai enviar para todo o Brasil. Não vai estar só aqui na loja, não. Se quiser, a gente manda onde você tiver. Prometo. Ishoi, não sei. Do Iapoca é o Ishoi. Tinha que fazer isso. Qual que a gente vai fazer hoje? Então, a personal cooker aí foi contratada para fazer um jantar romântico do Dia dos Namorados. É verdade. A ideia Achava que eu tava solteiro, né? Esse casalzinho. A gente vai começar a vender eles essa semana, então se você não quer sair de casa por causa da pandemia louca infinita, pode pedir já a partir dessa semana. A partir do dia 9 ou 10 a gente já vai estar despachando esses risotos para vocês. Independente da pandemia, o pior erro que os casais podem cometer é passar o Dia dos Namorados em restaurante. Porque é o menu mais caro do ano, é a pior fila que você vai pegar. Comemora o Dia dos Namorados no restaurante no dia seguinte. Que tal? Mas a galera... Comendo, bebendo. A galera gosta de postar no Stories que tá na espera do Paris 6 e não sei o quê. A galera pode postar no Stories que tá fazendo um risoto maravilhoso em casa. É muito mais Eu glamouroso. só tive uma experiência de Dia dos Namorados. Só uma. Eu só passei o Dia dos Namorados uma vez, foi de 2018. Eu nem namorava a pessoa. Fui num restaurante vegano, comi um arroz negro horrível. Com o maior clima ruim, assim. Então não, nunca mais. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar? Que cozinhar é bom. Então, a nossa personal gastrônoma, personal garçonete, Personal garçonete? escolheu fazer um com o cogumelo, porque é o assunto principal deles, né? E ela vai ensinar também a hidratar o cogumelo novinho, certo? É isso? Eu vou, com licença, senhor Ishoi, eu vou fugir um pouco da sua receita que está aqui na embalagem. E é muito fácil de seguir. Mas... Por falar em seguir, eu esqueci de uma coisa. Sigam o canal da Tatu. Sigam o meu canal, temos receitas maravilhosas. O meu videomaker é muito talentoso. Então, inclusive a gente tem gravado uns vídeos ótimos no meu canal
no grande quintal da Homeless Bear Home, a casa do urso sem casa. E recomendo se você precisar de um quintal. E eu preciso. Peraí, eu preciso de ajuda pra abrir essa embalagem. Eu não consigo com a minha manhinha pequenininha. Aí, ó, nova profissão aí, ó, roll de risoto. Roll de risoto. Então temos aqui maravilhosos shiitakes desidratados do Sr. Ishoi. Ele fala pra você hidratar os cogumelos em água morna em um pote por 10 minutos. O que eu costumo fazer para hidratar cogumelos é, como a gente vai colocar vinho depois no risoto, eu costumo hidratar os cogumelos diretamente no vinho, porque daí eles vai já ir misturando o sabor e fica, ó, muito mais gostoso. Então vamos pegar os maravilhosos shiitakes desidratados do Sr. Ishoi. Eu vou colocar aqui neste recipiente. Eu não vou esquentar eles, é só porque ele tem uma alcinha para eu jogar na panela depois. Você pode usar um vinho branco ou vinho tinto. Os dois vinhos combinam com cogumelos, de acordo com o seu paladar. Porém, o vinho que você for usar para cozinhar deve ser o vinho que você vai beber na sua refeição depois. Senão vai criar um conflito de paladares aí no meio. Então eu vou usar meia taça bem servida aqui pra gente hidratar os cogumelos. E como eu não aqueci o vinho, eu vou deixar eles uns 15 minutinhos só pra ir aquecendo, pra ir hidratando no vinho. Dá pra aproveitar e fazer um vinho quente também, então. Vinho quente cogumelo. Enquanto isso eu vou tomar um gole do vinho também. Temos aqui no nosso saquinho da alegria um kit temperos que já vem pronto. E aqui é como se fosse o seu cubinho de caldo versão saudável. Você vai misturar isso na água para você cozinhar o seu risoto num caldinho gostoso. Aqui temos 1 litro de água. Coloquei para aquecer. Vou deixar ele ali num foguinho baixinho. E essa água você vai deixar aquecendo durante todo o tempo de preparo do risoto. Você pode deixar no fogo alto até ela ferver, depois você abaixa o fogo e deixa ela só no foguinho bem baixinho, só para manter ela aquecida. E aí você pega o seu temperinho, caldinho do Sr. Ishoi e adiciona na aguinha. Isso é uma dica para todos os preparos que você fizer. Sempre que tiver alguma coisa que vai água, você pode usar alguma coisa saborizada. Por exemplo, eu costumo fazer quibe com o trigo hidratado no chá de hortelã. Fica bem gostoso. Fica mais gostoso que você fazer o quibe hidratado, o trigo hidratado na água. Então aqui deixaremos aquecer. Enquanto a aguinha ferve, eu vou ligar aqui a outra boca do fogão. Eu vou fazer o risoto nessa frigideirona grande para vocês conseguirem enxergar melhor o que está acontecendo dentro da panela. Mas vocês podem fazer numa panela mais alta, que vai demorar mais para a água evaporar. Aqueceremos. Aqui eu já vou colocar um blob de manteiga. Com sal. Se quiser pôr a manteiga já com sal, já facilita para você temperar depois. Se não tiver, pode ser sem sal. Margarina eu não recomendo, porque eu não recomendo margarina pra nada, porque tem gosto de morte. Se você não tiver... Fala isso pra minha conta do Nubank, que tá negativo. Você pode usar azeite, você pode usar óleo de girassol, mas você não usa margarina. Queria só dizer que a Tatu foi marcar o Sr. Ishoi, ela marcou um senhorzinho de 80 anos lá, tudo errado. Eu acabei de ver, sério, não tô brincando. Vamos lá, vou colocar uma cebolinha para suar. A gente não vai dourar a cebola, a gente não quer ela dourada. Aí a gente quer ela só molinha. Se você não gosta de cebola, você põe um alho picadinho. Se você não gosta de cebola nem alho, não põe. Faz do jeito que você quiser, tá tudo bem.
E eu tô usando cebola roxa porque eu gosto. Você pode usar a cebola que você quiser também. Olha como tá nosso cogumelinho. Qual que é o ponto do cogumelo? O cogumelo tem que ficar molinho. Ele tem que voltar a ser o que ele era. É, que foi ele na Então por luz. que desidratou? Você tem que voltar a ser igual ele era, igual carne mal passada quando Ele você faz. desidratou pra vocês A carne mal poderem... passada volta pra ser onde? Volta a ser igual ela é. Ela é o quê? Um Seca? animal vivo o jeito que você faz. Não dá. Ó, chama os seguidores do Estevam aí, ó. Se um dia ele convidar vocês pro churrasco, não vão. Que isso, gente? É carneficina pura o trem. Mas é carne mal passada, gente. Sei lá. Só tem que selar a carne, diz aí, tio. Só tem que selar a carne. Carne não é carne ou é cavalo pra ficar selado no negócio? É carne. Mas você desidrata o cogumelo pra ele durar mais, né? Ah, tá. E pra você poder mandar pras pessoas que querem comer risoto nos outros estados. Verdade. Pelo correio. Então aqui, ó, a cebolinha já tá num ponto bom. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o nosso arroz. Arroz do senhor Ishoi. O senhorzinho japonês que eu marquei no Instagram. Mistura o arroz com a manteiga, para a manteiga cobrir todos os grãos de arroz. E você ter arrozes gostosos. Já vou adicionar os nossos maravilhosos shiitakes. Sem o vinho? Com o vinho, vai tudo pra panela. Todo mundo aqui, ó. Uma vez. Tá vendo? E assim eu usei só 2 panelas, menos louça pra lavar depois, bem melhor. Usando vinho tinto, você já vai conseguir essa coloração púrpura, chiquérrima. Se você usar o vinho branco, você vai dar destaque pros seus cogumelos. O segredo do risoto é o quê? O amido. Se não fosse o amido que circunda o grão do risoto, ele seria um arroz normal. E o que a gente quer fazer quando a gente cozinha o risoto? A gente quer desprender esse amido que está em volta do grão. Porque é ele que vai fazer o risoto ficar cremoso. Essa coisa de tipo, você faz um risoto, você taca creme de leite. Não, tá errado. Você não precisa. Porque para deixar ele cremoso, você faz ele soltar o próprio amido. Então, por isso, você tem que fazer o quê? Mexer, a maçã mecânica de soltar amido. Então, você vai mexendo conforme você cozinha. E para você não correr o risco de você, soltar o amido suficiente, chegar no ponto certo do arroz, que inclusive é al dente, ele não é muito molengo, como é um grão muito amidoso, se ele passar do ponto, ele vai virar tipo um mingau, um purê. Então, por isso, a gente vai colocando a água aos poucos. Para você não perder o ponto certo do grãozinho. E isso vai durar, sei lá, uns 15, 20 minutos, dependendo de como tá o arroz. Então, deixa a nossa aguinha ali quentinha, esperando. E aqui a gente vai cozinhando aos pouquinhos. Coloca um pouquinho de água, mexe. Depois que a água for absorvida pelo arroz e evaporar, coloca mais um pouquinho. E repete esse processo até o grão chegar no ponto certo. A gente deixa ele evaporar e aí chegar num ponto meio... Sabe o ponto de brigadeiro? Vai mostrando o fundinho da panela, assim, quando você puxa? É mais ou menos o ponto que a gente tá procurando, ó. Por enquanto ele ainda tá meio mole demais. Enquanto isso acontece, o que dá pra fazer? Já dá pra ir ajustando os temperos. Colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, se você quiser. Eu provei, pra mim já tá bem gostosinho. Ainda vou colocar um pouco mais de manteiga com sal, que é pra ele dar aquela montada final e um brilho no risoto. E vou colocar também um queijinho parmesão. Então isso vai deixar ainda mais salgado. Então leve em consideração os temperos de finalização quando você for ajustar o sal do risoto. Se a manteiga estiver gelada, melhor ainda, que daí a gente faz um truque que chama monter au beurre. Olha que chique, é francês. Que é montar na manteiga. Que consiste em você colocar a manteiga fria no preparo quente. E isso vai fazer com que a manteiga dê uma emulsificada na comida. Então você coloca a manteiga lá,
E ela vai derretendo e vai deixando tudo mais cremoso. Emulsificar tem a ver com mousse? Não, mousse é creme com clara e chocolate e você bate. E aí o mousse o que faz o mousse são as bolinhas de ar da clara. Então não tem muito a ver com emulsão do emulsificar. Deve ter alguma coisa a ver com o nome em francês, mas daí eu também já não falo francês. Então, não sei. Temos aqui uma pessoa que fala francês, mas a pessoa não tá aparecendo. Eu acho que é uma questão química, emulsão. É uma questão de, tipo, líquidos e óleos e coisas que não se misturariam, mas se misturam. Se vocês, eu sei. Se ninguém pediu opinião, eu fico quieto. Então, no meu lugar de fala, né, agora? Emulsificar, vem do mousse. É muito fácil. Ué. Eu coloquei Mas foi isso que eu queijo no falei, não é? risoto, enquanto isso. Só espera. O Alex falou queijo, eu coloquei um pouquinho de queijo no risoto. Vou precisar cortar o clima aqui porque as câmeras estão sofrendo no escuro. Feijão. Parece verídico. Vamos provar. Alex. Se serve mais. Faz uma fotinha desse trem pra nós usar a nosso favor. Provado, bom demais. Agora vamos vender.